No caso, há indícios de que esse garoto aprendeu a atirar com o pai. Na minha cabeça, um pai que ensina um menino, uma criança, porque ele matou todo mundo com um tiro na cabeça, né? Foi uma coisa muito precisa, e ele sabia manusear uma arma potente, que a .40 é uma arma potente, não é para qualquer pessoa que atira com ela, e depois se suicidou, segundo a linha de investigação da polícia. Bom, o pai ensinou o menino a atirar e certamente a dirigir também, uma coisa que seria não seria ultrapassar fases na vida da criança e criar, entre aspas, um delinquente, Conceição e Pastor Washington? Bom, usar arma é um ambiente comum para ele. Eu entendo um adolescente, 13 anos, um bom porte físico, forte, peso, altura também, estatura próximo de 1,60 m. Então era fácil para ele manusear esse tipo de arma. Uma criança treinada, existem vários vídeos aí disponíveis na internet, crianças com porte físico muito inferior ao dele, mas crianças mesmo, menos de 12 anos, não adolescentes, manuseando bem armas pesadas, com coices mais fortes inclusive. O pai como policial, eu penso até que toda criança tem curiosidade, naturalmente. Ele vivia num ambiente de academia de polícia, então ele sempre via o pai e a mãe manusear a arma. Eu penso que até por defesa contra a curiosidade e possível acidente, o pai ensinou. Ó, a arma é assim, funciona assado, fica aqui, não mexe. Enfim, não seria, neste caso específico, tendo em vista que os pais são policiais, uma negligência ter ensinado sobre manusear. Agora, sobre dar tiro e dirigir, a legislação brasileira é clara que não, criança não pode dirigir, nem adolescente. Então aí há sim uma negligência dos pais, mas aqui tudo indica, os pais tinham uma preocupação em sofrer algum tipo de ataque, então ensinava o menino a ter fuga, como sair com o carro e dirigir se necessário fosse. Nesse caso a gente viu várias pessoas tentando discutir porque todos nós não gostaríamos de acreditar na possibilidade de ter sido realmente o garoto. Começa então essa possibilidade na mente. Vamos ir na mesma linha então de que aponta a investigação. Foi o garoto. Não podemos afirmar, mas indo pela linha de investigação, começou essa possibilidade no estado mental. Esse estado mental é provado porque ele disse para os colegas, para um colega específico, sobre o interesse de ser um assassino de aluguel. Uhum. Ele disse várias vezes que ele não voltaria à escola, esse é meu último dia de aula. Ele disse também sobre o desejo de matar os pais à noite e fugir para um local abandonado. Então, que possibilidades são essas? Pastor, eu falo há muito tempo sobre construções de conteúdo na mente, principalmente por influência da mídia, especificamente na mente de crianças e adolescentes que está em formação, de possibilidades como essa. Muitos crimes eu estudei, muitos massacres seguidos de suicídio no Brasil e no mundo, que têm similaridade no comportamento. Só que muitos profissionais apontavam possíveis distúrbios, psicopatias, que justificassem o comportamento. E eu falo, e já falei muitas vezes, inclusive em DVDs e publicações, da possibilidade de crianças com um ambiente normal, uma família saudável, aparentemente, ter construído em sua biblioteca mental estas possibilidades. Por exemplo, muitas pessoas vão dizer que é exagero. Vai colocar a culpa no videogame, vai colocar a culpa no filme de terror. Olha, nós estamos tratando de uma situação de crime. Então, o pai é morto, que tudo indica, algumas informações que saíram hoje cedo pela mídia, a família foi dopada, levando em conta que a tia-avó e a tia já faziam uso de medicação para dormir, que já seria o suficiente para elas não terem reação, mas também há indícios de que ela também tem substância que levou a ser dopada. O garoto tem marcas no corpo que mostra que a mãe reagiu, tentou segurá-lo, tentou contê-lo. Então, a forma de suicídio, ele estava chorando. A perícia mostra que ele estava chorando quando morreu. Se ele estava, na mesma hora, completamente alheio à situação, na hora do tiro, ainda que seja na têmpora, e isso não leva à morte imediata, no caso, estudando neurologia, ele não morreu instantaneamente, diferente do caso do pai e da mãe. Então é possível ele ter caído do jeito que caiu, mas ele estava chorando. Mostra então um arrependimento naquele momento específico, provavelmente afagando a cabeça da mãe, e ele vai e comete o suicídio. Esse relato histórico todo nos dá assim, subsídios muito fortes, principalmente, pastor, quando a gente olha o conteúdo de mídia. Os próprios familiares fizeram declarações mostrando que ele era um garoto isolado. Então, isolado do convívio social, do contato humano, vivia dentro de casa e gostava de videogame e ficava muito tempo usando computador e videogame. São informações hoje cedo também de que ele pesquisava casos semelhantes que aconteceu na década de 60 e outros semelhantes onde filho matou os pais e cometeu suicídio.
O Assassin's Creed, que era o jogo que ele gostava, inclusive colocou a foto no perfil do Facebook. Se você assistir o trailer do jogo, ele é glamouroso. É um assassino profissional, mata, resolve todos os problemas. Ele é isolado, ele é introvertido, ele não se relaciona. Um solitário. É um solitário, vingador solitário e assassino por convicção, se pudermos trazer uma tradução para o português. E esta possibilidade foi sendo construída na mente deste garoto. Eu tenho várias pesquisas de neurologia, de psicologia, mostrando a relação direta do hábito de mídia violenta às possibilidades de comportamento violento. Sim. Significa que toda criança que joga videogame violento será violenta? Não necessariamente. Imaginemos que uma criança passa 2 horas por dia num jogo eletrônico violento. Esse conteúdo certamente será assimilado pelo seu cérebro de forma até inconsciente. Mas se ele tem um outro ambiente, ele vai à escola, ele vai à igreja, ele brinca no parque, ele tem uma pluralidade em outros ambientes, esses outros ambientes, então, supre esse problema. Mas se isso aqui se torna o primordial, o principal, ele passa várias horas o dia inteiro neste conteúdo violento, ele pode desenvolver entre os problemas anorexia, aumento da pressão arterial, cansaço físico, visual, diminuição da solicitação da musculatura ocular, cifose, cefaleia, epilepsia, tendinite, entre outros problemas fisiológicos. Problemas comportamentais e de aprendizado, agressividade, baixo rendimento e aproveitamento escolar, banalização da violência, desagregação familiar, dessensibilização, desumanização e mecanização do indivíduo, dissociação da realidade, imitação, isolamento, convívio social e do contato humano e passividade e vício. Tem várias outras publicações de casos semelhantes. Eu pesquisei muitos casos, pastor, inclusive um que o garoto, a mãe e o pai proibiam de ele ter contato com conteúdo violento em videogame e jogo, filme de terror e jogo violento. O que ele fez? Pegou a arma do pai, atirou na cabeça da mãe, eu vou fazer essas publicações nos próximos dias. Escondeu, esperou o padrasto chegar do trabalho, deu um tiro na nuca do padrasto também, e depois passou a noite jogando videogame violento. Tomou banho, foi à escola, assistiu aula normalmente, ninguém percebeu que houve alguma situação em casa, roubou a picape do padrasto e saiu fugindo. Eu uso isso nas palestras. Então o caso é muito semelhante. E eu tenho vários outros casos também de crimes em família ligado a um conteúdo construído na memória, principalmente de forma virtual. Agora, Conceição, você ouvindo tudo isso aqui, né, você deve ter já parado para pensar um pouco a respeito do caso dessa criança, que, segundo as linhas de investigação, é o responsável por matar toda a sua família e suicidar. Você já tinha visto casos assim antes? E o que você pensa em relação à construção de um ser como esse garoto, que possivelmente é o assassino? Eu até quero complementar a pergunta do Jean pelo seguinte, a gente vê, muitas pessoas começam a indagar, será que essa criança tinha um problema em casa, com os pais? Ou pode ser também um distúrbio neurológico, a criança não ela tem algum distúrbio comportamental até ou emocional. Você acha que é possível? A gente vê tantos casos, por exemplo, adultos psicopatas. Será que esse adolescente estava desenvolvendo também uma questão parecida? Uhum. No caso desse garoto, a primeira coisa que me chama a atenção é o contexto familiar, né? É um contexto que traz uma certa carga de violência, de agressividade, não patológica, porque nós sabemos que existem certas profissões, principalmente na questão policial, ainda mais em São Paulo, que exige uma carga, né, de agressividade, só que dentro de uma questão, dentro de um nível saudável. Só que os pais, às vezes, não conhecem os filhos, né, por questão de falta de diálogo, de estar mais sob supervisão, de estar mais perto dessa criança e de poder entender, né, o que levou a fazer. Nós sabemos que tem que ter um motivador, né? Ninguém tem essa agressividade e tem uma premeditação, a gente sabe que foi premeditado, então nos sinaliza talvez uma psicopatia, psicopata ou sociopata, mas houve uma premeditação. Então não é assim, provocaram ele ali, aquela coisa... Foi uma reação momentânea. Não foi uma reação, foi tudo premeditado. Então, sinaliza que ele já estava ali preparando para matar alguém, né?
Existe uma carga de ódio, né? O ódio, ele, diferente da raiva, ele tem essa característica de destruir o outro. Então, ele pode ter acumulado ali algumas coisas que não foram conversadas, não foram esclarecidas e foi adoecendo essa criança. Agora, esse isolamento, né, que foi colocado também, é sinalizador. De baixa humanização, né, de não querer o contato com o outro. Então, assim, nós estamos aqui levantando hipóteses, né? Não tem ainda nenhuma... E mesmo porque, doutora, que só vai ter se concluir realmente esse inquérito após a elaboração do laudo pericial. Esse laudo pericial, ele é muito importante, extremamente importante. Que hora que o pai, né, veio a óbito... Então, o senhor vai falar isso. sobre isso. A gente tem uma imagem que está circulando na mídia aí, que a gente queria que o senhor falasse em cima dessa imagem, que tem a ver exatamente com o que o senhor começou a falar agora. Dá para mostrar, produção? Ali nós temos essa imagem, a gente presume então que a esquerda de vermelho é o pai, a criança está lá no fundo, né, o Marcelo, no alto à direita do vídeo, e a mãe embaixo à direita. As outras duas senhoras que morreram estavam numa casa, num barracão próximo, aí dentro do mesmo lote. Do ponto de vista pericial, né, e da sua experiência, ele deve ter matado, segundo a linha de investigação, ele deve ter assassinado primeiro o pai, né, porque tinha mais capacidade de reação. De ter executado o pai, até pela posição que a mãe foi encontrada. Ali ela de joelho sugere, ela está pedindo, tentar até uma autodefesa e sugerindo, olha, não me mate, que você está louco, meu filho, pelo amor de Deus. Sugere pela posição que ela foi encontrada. Porque se tivesse executado ela primeiro, naquela posição, ao efetuar o disparo, mesmo, né, vai ter que verificar após os exames laboratórios, se eles estavam realmente dopados, isso aí só com um laudo definitivo, o pai poderia até ter acordado ao efetuar o disparo a favor da mãe, primeiro, né? Mas pela posição que se encontra, tudo nos leva a crer que o pai estava em sono profundo, inclusive, isso, né? que o pai foi executado primeiramente e a mãe a posteriori, pela posição que eles foram encontrados, e sugere ali a mãe de joelho, pela posição que ela estava, que ela às vezes tentou a autodefesa e até clamando, né, para que ele não agisse daquela forma. Quer dizer, isso vem concordar com o que a Conceição está falando, que foi planejado, né? Ali, pela cena, o local, né, a forma como ele fez essas execuções, tudo leva a crer que ele planejou e planejou muito bem. Lógico, até o que você vai falar agora, eu queria só que você complementasse na sua fala, que você fala muito bem sobre isso, a questão, tem gente perguntando aqui no Twitter também, sobre a questão espiritual, que acho que você é a pessoa boa para você trazer esse fato, por mais que seja muito difícil a gente supor qualquer coisa nesse âmbito, mas de fatores espirituais que também tenham incentivado o garoto, quando eu digo espiritual, espíritos malignos, pressionando, oprimindo o menino, possuindo o menino da forma com que ele foi. São perguntas que estão vindo, por isso que eu estou fazendo elas por respeito ao pessoal de casa. Sabemos que nós, como cristãos, embora a gente está tratando de forma técnica, buscando ser cientificamente corretos, mas usando a parte da teologia, sim, é possível essa questão da possessão, demônios, até porque o meio que ele vivia e o conteúdo virtual que ele acessava construía esse ocultismo que leva direto a um mundo tenebroso. Então, alguém que tem... Parte dos familiares são evangélicos, dos familiares deles, são cristãos evangélicos, então eu não sei se ele era, mas quando uma criança é criada em um ambiente cristão evangélico, muitas influências negativas de espíritos malignos, elas são eliminadas. Não sei como é o caso, não estudei o suficiente para saber, não sei se há alguma publicação, se eles eram cristãos evangélicos. Mas existe sim essa possibilidade, precisaremos de tratar isso com mais tempo, inclusive falando sobre casos reais.